Olá pessoal, professor Fábio aqui, conforme combinado, né? Aquela atividade do sábado letivo para o pessoal aí do Antônio Vaz, o 8º ano. Então eu não vou corrigir toda a atividade, eu só vou trazer algumas ideias para que vocês respondam as atividades e depois transmitam para mim, né? Se tiver alguma dúvida também, ok? Vamos lá, primeira questão simples, hein? Escreva na forma de potência, exemplo. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, em forma de potência, 10 elevado à quarta potência, né? Multiplicação de fatores iguais por 4 vezes, ó. Então é só jogar para a forma de potência. Se eu tenho, por exemplo, aqui 5 vezes 5, 5 elevado ao quadrado, ok? 3 vezes 3 vezes 3, multiplicando 3 quantas vezes, né? Fatores iguais em quantas vezes? 3 vezes, né? Então, ó, 3 elevado ao cubo. Só isso, só para transformar, ok? Questão número 2. Calcule as potências. Então aqui é para calcular o resultado, né? A potência, o resultado. Exemplo, ó, 2 elevado ao cubo, eu vou multiplicar o 2, né, que é a minha base, quantas vezes? 3 vezes como pede o expoente. Então é 2 vezes 2 vezes 2. Em fatores iguais, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 4 elevado ao quadrado. Eu vou multiplicar o 4 quantas vezes? 2 vezes. Então vai ser 4 vezes 4. Repito, a base é a quantidade de vezes que pede o meu expoente. 4 vezes 4, 16. 5 elevado ao cubo é o 5 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes, né? Então vai ser o quê? 5 vezes 5 vezes 5. Só resolver a multiplicação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ok? Tentem responder as outras questões também. Questão número 3. Sendo x igual a 2, y igual a 3 e z igual a 4. Calcule. Então, ó, na verdade o que a gente vai fazer é o quê? É só substituir a letra pelo número correspondente. Se eu tenho x elevado ao quadrado, é só anotar aqui, ó, qual o valor do x? X não vale 2? Então, para eu resolver isso daqui, vai ser o quê? 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, resultado 4. Y elevado ao cubo. Qual o valor do meu y aqui, ó? 3. Então é só eu substituir, né? 3 elevado ao cubo. Eu substituí o y pelo 3, que é o valor que ele vale. Aqui, atenção, hein? Não é 3 vezes 3, né? Eu vou repetir a minha base, a quantidade de vezes que está pedindo o meu expoente. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Respondam as outras questões também, ok? A número 4, já vimos aqui então, ó, na número 1, 2 e 3, a gente já consegue já matar a número 4. Quem é o maior número? 2 elevado a 3 ou 3 elevado a 2? 3 elevado ao quadrado. É só resolver cada uma das potências. 1 elevado a 120 ou 120 elevado a 1. É só resolver também. Precisa resolver, lembra daquelas regrinhas lá, né? A gente tem as propriedades da potência, né? Desculpa, nas propriedades não, da potência não. Nós temos lá as regrinhas de potência. 1 elevado ao 120, eu vou repetir o 1 quantas vezes? 120 vezes. Vai ser qual o resultado? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 120 vezes. É só responder, tá bom? Bom, continuando, nós temos aqui, ó, método prático para trabalhar com notação científica. Nós já vimos uma parte de notação científica, né? Então tem algumas formas bem mais práticas. Tem uma forma mais prática da gente resolver esse caso de notações científicas. Né? A notação científica serve para expressar números muito grandes ou muito pequenos. O segredo é multiplicar um número muito pequeno por uma potência de 10. A forma de uma notação científica vai ser sempre essa, ó. A vezes 10 elevado a n. Eu vou ter sempre uma potência com base 10, onde A é chamado de mantissa. E n, que é o n que está minúsculo aqui, né, que é meu expoente, significa a ordem da grandeza, é o expoente da minha notação. A mantissa sempre será um valor entre 1 e 10. Então eu não posso ter um valor maior, aliás, menor do que 1, e, de certa forma, também não posso ter maior do que 10. Ele vai estar sempre entre 1 e 10. Tá? Vamos para um caso prático aqui.
Vamos para o nosso exemplo, ó. A idade aproximada da Terra é de 4 bilhões 543 milhões de anos. Observe o número e veja que para escrevê-la em notação científica é necessário andar com a vírgula 9 casas decimais para a esquerda. Logo, o expoente de base 10 será negativo. Vamos voltar daqui a pouquinho para cá. Ó. O diâmetro de um átomo é da ordem de 1 nanômetro, ou seja, 0,00000000001. Para a gente transformar em notação científica, a gente vai andar com a vírgula, onde está aqui, para a direita. Então, quando eu ando para a direita, o meu expoente vai ser um número negativo. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, o meu expoente vai ser um número positivo. Ok? Por exemplo, aqui então a gente tem 4 bilhões 543 milhões de anos. A minha vírgula está aqui, né? Apesar dela não aparecer aqui em cima, mas eu posso dizer que a minha vírgula está aqui. Ó. Então, se eu vou andar com essa vírgula aqui para transformar esse número todo em um número entre 1 e 10, eu vou ver quantas casas decimais eu vou ter que andar. Ó. Se a minha vírgula está aqui, vamos contar comigo. Ó. Ando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Se a vírgula vier para cá, eu vou ter exatamente esse número, ó, 4,543. Porque esses zeros aqui, né, após a vírgula, eles não vão fazer nenhuma diferença para mim. Então, eu já consegui transformar esse número enorme em um número entre 1 e 10, não consegui, ó. Ele é maior, ele é igual a 1, né, maior ou igual a 1 e menor do que 10, não é isso? Então, eu consegui transformá-lo em notação científica. Ficou o quê? 4,543 vezes 10, para continuar a minha notação científica, elevado à quantidade de casas que eu andei. Eu andei 9 casas, então vai ficar 10 elevado a 9. Quando eu ando para a direita, o meu expoente vai ser negativo. É só eu lembrar disso. Então eu tenho aqui, ó, a minha vírgula está aqui nesse ponto, não está? Eu tenho que andar com ela para esse lado, para que eu consiga transformar esse número aqui em um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, ó, minha vírgula não está aqui, vamos ver quantas casas decimais eu vou andar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até aqui eu tenho 0,1. Se eu andar mais uma casa, 10, eu vou fazer o quê? 1, porque vai ficar 1,0, né? Então eu andei 10 casas, ó. Consegui transformar esse número aqui em um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, não consegui? Então eu posso dizer que é 1 vezes 10 elevado à quantidade de casas que eu andei para cá, ó. Só que com o meu expoente negativo, menos 10. Isso é uma notação científica. Vamos fazer um dos exercícios e eu vou deixar o restante para que vocês façam, tá? Então, ó, agora na questão número 1, agora represente em notação científica os números que aparecem nas informações a seguir. Um canino tem aproximadamente 300 milhões de células olfativas. Vamos transformar isso numa notação científica? Como é que a gente vai fazer? Ó? Minha vírgula está aqui, não está? Ó? Eu vou ver quantas casas decimais eu vou andar para transformar esse número todo em um número maior do que 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então vamos lá, ó. Se eu estou com a minha vírgula aqui, eu vou ver quantas casas eu vou andar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu trouxer a minha vírgula para cá, vocês concordam comigo que vai ficar 3 elevado a 3,0, né? Ou 3, não é isso? Então, ó, se eu trouxe ele para cá, minha vírgula para cá, então vai ser 3 vezes 10 elevado à quantidade de casas que eu andei após aqui, né? A minha vírgula. Quantas casas eu andei? 8 casas. Estima-se que a população mundial chegou a 7 bilhões e 600 milhões de pessoas em outubro de 2017. Vamos transformar esse número aqui, ó, enorme, que é difícil até de falar, vamos transformar ele numa notação científica para ficar mais prático? Minha vírgula está onde? Aqui, não está? Ó? Então eu vou ver quantas casas eu vou ter que andar, né? Nesse caso aqui é um número maior do que 1, né? É um número bem grande. Então eu vou ter que andar com minha vírgula para a esquerda. Vamos ver quantas casas, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Consegui transformar? Ainda não, né? Mas se eu trouxer para cá, ó, 9 casas, eu vou fazer um número 7,6. 7,6 vezes 10 elevado à quantidade de casas que eu andei. Quantas casas? Vamos de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Questão número 2, número 3 e número 4, que está aqui embaixo, são questões semelhantes. Então dá para resolver. Lembrando, ó, o número que eu tenho aqui, né, 0,0008, ele é um número que eu vou ter que andar com a minha vírgula para a direita, não é isso? Então meu expoente vai ficar negativo. É só lembrar dessa regra. Se eu ando com a vírgula para a direita, expoente negativo. Se eu ando com a vírgula para esquerda, expoente positivo, ok? Daqui eu vou deixar com vocês e se tiverem qualquer dúvida é só me chamar ou deixar mensagem para mim lá, tá? Abraço aí, valeu, tchau, tchau.